tarde. Eu quero gravar esse vídeo de hoje para falar de boa tarde. Quero gravar esse vídeo para falar de prosperidade e de riqueza, porque muitas vezes a gente confunde, né? As pessoas confundem prosperidade e riqueza, sendo que as duas andam junto. E como criar essa mentalidade de prosperidade e de riqueza? Primeiro nós temos que criar uma mentalidade de riqueza. E o que é uma mentalidade de riqueza? É nós termos consciência que para a gente ter essa mentalidade de riqueza, a gente precisa saber administrar primeiro a nossa saúde, que é o principal, ter sabedoria, né? Buscar entendimento. Salomão disse: o homem tem que procurar em primeiro lugar o entendimento. Quando você tem entendimento das coisas, você consegue ter essa consciência, né? Para ter saúde, para ter a sua paz interior, a sua paz espiritual e principalmente a sua saúde mental, ter aquela inteligência emocional, de saber lidar, né? Ter autodomínio sobre as suas emoções. Então tudo isso está ligado a essa riqueza. A riqueza, na verdade, é esse entendimento de que para que eu me sinta uma pessoa rica de verdade, eu preciso ter principalmente saúde, né? Tá com uma saúde boa, mas como é que eu cuido da minha saúde? Eu me alimento com as alimentações corretas, eu estou ingerindo alimentos que trazem esse bem-estar para a minha vida, né? Eu estou dando essa atenção, porque quando eu tenho consciência do que eu estou fazendo com a minha vida, fica muito mais fácil eu me aceitar como pessoa, porque a conscientização é ela que vai fazer com que você veja os prós e os contras do que está acontecendo com a sua vida. Por exemplo, eu estou doente, eu adquiri diabetes, eu adquiri qualquer outro tipo de doença. Por que eu adquiri isso? Né? Se perguntar, se questionar o porquê, porque muitas vezes a gente não se questiona, na verdade. Muitas vezes a gente vai levando a vida, tipo aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? E vai embora e não tem essa atenção para si. Então esse autoconhecimento, essa autoanálise, ela precisa ser feita se você realmente quer ter uma vida rica. Então, a importância de se ter uma vida rica são essas regras básicas aqui. Eu coloquei 4, né? Ter uma saúde boa, buscar ter uma saúde boa, porque a saúde ela tem que ser uma questão de conscientização, na verdade, com o que você está fazendo para você ter essa saúde, esse bem-estar. Sabedoria, buscar entendimento, né? Saber como lidar com a sua vida, como lidar com as coisas que estão ao seu redor, para que você possa se auto-administrar. A paz interior, buscar ter uma paz interior, ou se você não é religioso, fazer uma yoga, fazer qualquer coisa para que você busque essa paz interior. Agora, se você é religioso, se você é cristão, né, se aproximar mais de Deus, buscar o Espírito Santo de Deus na sua vida, para que você venha ter essa paz interior, né, essa espiritualidade da alma, né, para se tornar a vida mais leve. Eu acredito assim, eu costumo dizer que a vida ela é simples, muito simples de ser vivida. A gente aqui complica muitas vezes as coisas, né? Então, acredito que quando você tem essa conscientização de paz interior, também ajuda muito. Saúde mental. Gente, eu trabalho com programa de desenvolvimento pessoal, então está tudo englobado, são várias ferramentas. Não é só eu vou falar aqui de desenvolvimento pessoal e a sua vida vai mudar do dia para a noite. Não, o que eu estou trazendo é um pouco do conhecimento, passando por experiências próprias, como eu mudei minha vida, como eu consegui ter essa mentalidade que eu tenho hoje, de conscientização. Então é isso que eu estou trazendo. Então essa questão da saúde mental é muito importante, porque as pessoas pensam que a importância é só a saúde física, mas na verdade não, a saúde emocional ela conta muito, porque se você não tiver uma saúde
mental ali, com seus pensamentos, com essa questão da conscientização, se você não estiver em harmonia, o seu corpo ele vai sentir, o seu corpo ele vai desenvolver, ele vai manifestar. Por exemplo, todos nós, a maioria, eu acredito que quase 95% da população tem células cancerígenas no corpo por conta de hereditariedade, da genética e tudo, né? Mas nem todo mundo tem essa predisposição para desenvolver. Tem pessoas que vivem a vida toda e não desenvolvem, mas nós temos a predisposição, sim, dependendo do meio em que você está. Se você é uma pessoa muito ansiosa, muito estressada, você pode desenvolver uma célula cancerígena, porque você tem a predisposição para isso. Ou se você é viciado, por exemplo, em tabaco, né, em álcool, essas coisas, tem essa probabilidade de desenvolver uma célula cancerígena. Então, quando você tem consciência, né, que você precisa ter essa saúde mental para que você não venha desenvolver esse tipo de doença, por exemplo, né? Tem vários outros tipos de doença, né? Estou dando esse exemplo aqui, mais básico. Mas a gente precisa ter essa conscientização. E a prosperidade já é outro fator. A prosperidade, eu acredito assim, que você tem que ser primeiro para você poder ter, né? Porque se você tem essa mentalidade de riqueza, a prosperidade ela vem mais fácil para você, né? Você querendo ou não, né, o universo, tudo que está ao seu redor, ele trabalha, é como se ele conspirasse a seu favor, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Por quê? Se eu tenho uma mente rica, uma mente saudável, uma vida de riqueza, estou falando dessa riqueza aqui que eu acabei de falar, gente, saúde, espiritualidade, saúde mental, saúde física, então fica muito mais fácil, né, de eu ter uma vida próspera, né, de eu ter uma vida de prosperidade. Então primeiro eu preciso ser para depois eu ter, porque tem pessoas que não conseguem ter essa mentalidade e muitas vezes não conseguem chegar aos seus objetivos e acabam adoecendo, né? Por quê? Porque não teve esse entendimento, não teve essa conscientização que a gente precisa primeiro ser para depois ter, né? Depois prosperidade. E como é que eu mudo isso? Aí você me pergunta, mas falar assim é muito fácil. E para mudar realmente, para mudar é mais difícil, mas não é impossível. Por quê? O nosso cérebro ele trabalha através de comandos. Você querendo ou não, você dá comando, sabendo disso ou não, você dá comando para o seu cérebro todos os dias, todas as manhãs, quando você acorda, que é com os seus paradigmas. Vai eu de novo falar de paradigma, não tem como não falar de paradigma, porque o paradigma são todas as nossas crenças, é toda aquela programação mental que você traz desde a sua infância até os seus dias atuais, né, que foram criado ali por você, né, através de você, mas por outras pessoas que foram passando para você essa mentalidade que você tem. O pai, eu digo que são os 5 P's, né, os pais, professores, pastores, padre, e as pessoas que estão ao seu redor, que trouxeram para você a crença que você tem. Então, dependendo de como essa crença foi criada em você, lá está o seu resultado, né, os seus paradigmas. Tudo que está no seu subconsciente, que você traz para o seu consciente inconscientemente. Deixa eu explicar, porque é muito mais fácil, né, a gente, tipo assim, simplificar as coisas. Quando eu digo que a vida é simples, é porque é simples. Quando você tem esse entendimento que essa sua crença foi gerada não por você, mas por outras pessoas, fica mais fácil de você se compreender, fica mais fácil de você se aceitar do jeito que você é, porque tem muita gente que fica se perguntando, mas por que eu faço o que eu faço e por que eu não consigo fazer aquilo que eu queria fazer? Eu acredito que o apóstolo Paulo coloca essa questão, né? Mas é dentro de uma situação que ele estava vivendo, e eu coloco essa questão dentro do nosso aqui e agora mesmo, né? Muitas vezes a gente tem um projeto e a gente não consegue desenvolver esse projeto, por quê? A gente fica ali muitas vezes preso. Isso aconteceu comigo várias vezes. Eu tinha projeto de trabalhar, de
de fazer um canal para o YouTube, eu tinha muitos projetos, isso vem, olha, há muito tempo, mas eu não conseguia, eu bloqueava, eu tinha medo de falar em público, né? Eu achava que a minha voz não era bacana, eu achava que eu falava português errado, e com isso eu ia procrastinando. Até que eu descobri, né, esse programa de desenvolvimento pessoal em mudança de paradigma com o Bob Proctor. Lá em casa todo mundo fala que eu sou a filha do Bob Proctor. Então, o Bob Proctor entrou na minha vida em 2017, gente. E olha, comecei a fazer vídeo esse ano, né? Então levou um processo para que eu realmente desbloqueasse e viesse dar continuidade nos meus projetos, ou seja, vencer o medo, né? Porque muitas vezes a gente quer mudar uma crença, quer mudar um paradigma, mas a gente não tem as ferramentas certas. Então, o que foi que aconteceu? Eu consegui, né, desbloquear por conta que eu coloquei e apliquei na minha vida as ferramentas corretas que tinha que se colocar, né, para poder mudar, né, mudar essa crença que me limitava, que me trazia medo. Então, eu acredito que muitos de vocês passam por isso, né? Tem um projeto de vida, tem um projeto de viajar, tem um projeto de mudar de casa, não importa qual seja o seu projeto, mas a sua crença te limita e você nem sabe disso, por conta dos 5 P's que te programaram, né? Que trouxeram aquela programação, porque eles também trouxeram programação dos pais e assim sucessivamente. Então, o que é que acontece? Quando a gente tem esse entendimento que essas crenças foram criadas por outras pessoas, fica muito mais fácil da gente mudar esse paradigma para um paradigma novo. Como é que eu mudo? Aí você me pergunta, né? Como é que eu mudo esse paradigma antigo, das crenças que foram colocadas na minha vida, por esses 5 P's aí, fora o que eu também coloquei, né? Eu tenho que o quê? Primeira coisa, eu coloquei aqui 3 ferramentas: foco, concentração e crenças novas. Primeiro, eu tenho um projeto de vida, eu quero mudar de casa, eu quero viajar, eu quero fazer um projeto de trabalho, eu quero sair do trabalho que eu tô, porque 70%, principalmente aqui na França, quando eu fiz a minha pesquisa, né, de tese para a área da psicologia do trabalho, o que foi que eu descobri? Que 70% da população, principalmente francesa, não adoeceram por conta do trabalho, ou não gostam do trabalho, estão no trabalho insatisfatório, não tem satisfação no que faz. Você já se deparou com aquela pessoa que você chega, por exemplo, até mesmo no café, né? E a pessoa, ela tá ali, não tá contente para te atender, te tratar, sei lá, não é aquela pessoa agradável, né? Chega e é brusca e atende de qualquer jeito. Essa pessoa não está satisfeita. Ela vai indo trabalhar porque ela precisa, porque ela necessita, né, daquele dinheiro para talvez se sustentar sua família, para viver, na verdade, né? A maioria das pessoas vive assim. Então, o que é que acontece? Essa insatisfação dá um comando para o cérebro, né? Ah, eu não estou gostando disso, então o humor dessa pessoa ela vai mudar. E por conta dessa mudança de humor, traz outros e outros transtornos, que eu não vou entrar em detalhe agora, né? Outros e outros vícios emocionais, que fazem com que essa pessoa não tenha satisfação no que ela está fazendo. Então, como é que eu mudo isso, né? Trazendo para o trabalho, eu vou colocar o meu projeto, o meu propósito. Então, eu vou focar, eu quero mudar de trabalho, eu até quero ter um trabalho que me traga satisfação, eu quero um trabalho que eu possa acordar de manhã e sentir vontade de ir trabalhar, de atender bem as pessoas. Eu quero ter a satisfação de chegar lá no meu trabalho e estar bem com as pessoas com quem eu trabalho, com quem eu convivo, porque é muito difícil você ir para um trabalho, além de você já não gostar do trabalho, você se deparar com pessoas que também você não consegue se entender ali naquele trabalho. Então, como é que eu mudo isso? Criando um novo projeto, não se importe como isso vai acontecer, crie. Você precisa dar comando para o seu cérebro. Lembra quando eu falei agora
que o universo ele conspira a nosso favor? Então, porque quando você dá um comando para o cérebro, o que é que o universo entende? Que você tem um propósito. E você só vai chegar no seu propósito se você criar esse propósito. Senão você não vai chegar. Então você tem que o quê? Criar esse foco e se concentrar. Concentração, gente, pode parecer que não é verdade, mas se você se concentra naquilo que você quer, você consegue. Tipo assim, olha, por exemplo, eu vim aqui para a França. Do nada, não, eu tenho que ir na França, eu tenho uma coisa para resolver lá, eu tenho um projeto para fazer lá, e assim, eu comecei a me concentrar naquilo. E de repente aconteceu, eu vim, tô aqui, tô concretizando o meu projeto que eu vim fazer. Então, quando você foca, quando você se concentra e você acredita naquilo que você vai fazer, você faz. Por exemplo, uma coisa simples, você diz assim, esse final de semana eu vou na casa da minha mãe ou na casa do meu pai, levar as crianças, né, se você tem filho. Automaticamente seu cérebro ele começa a organizar. Aí você organiza as coisas, organiza até uma comidinha para levar. É automático, não é simples, parece assim acontece com os nossos projetos. O problema que muitas vezes nos bloqueia, nos trava e faz com que a gente não tenha esse foco, né, essa concentração e essa crença de que você é capaz de mudar qualquer coisa, para qualquer coisa na sua vida, é o medo do novo. Eu digo assim, são duas coisas que paralisam o ser humano, o medo e a procrastinação. O medo porque é novo, então, lembra dos 5 P's lá, que colocaram uma crença nova, que criaram a sua crença, então você tem dificuldade de mudar aquelas crenças, porque o seu cérebro fica dando, no subconsciente, ele está dando comando de que você não vai fazer aquilo porque vai de encontro com a sua crença. Então, automaticamente, você reage a esse comando antigo. Então, para você mudar esse comando antigo, você tem que colocar no papel, escrever, focar e se concentrar e acreditar e dizer não. Por isso que é importante o conhecimento, por isso que é importante isso que eu estou falando para você, dessas crenças que te limitam. Porque quando você tem consciência que são crenças que estão te limitando, você vai automaticamente dizer não, essa crença está me limitando, mas eu vou conseguir, eu vou focar e eu vou me concentrar nisso, eu vou conseguir, está entendendo? Então, aí o que acontece para criar essas crenças? Quando eu falo crenças limitantes, mudar crenças limitantes, a gente não muda a crença, que aquela crença que os 5 P's colocaram lá, está criada, não tem como mudar, ela está lá, você tem que ter consciência de que elas estão lá e o que é que ela está fazendo com a sua vida, com o seu resultado hoje. Por que você não avança, por que você não consegue fazer o que você quer, né? E assim sucessivamente. Aí o que é que você vai fazer? Você vai ter que criar uma nova crença. É assim que se muda um paradigma, criando novas crenças. Aí como é que eu crio essa nova crença, né? Essa crença fortalecedora, com a conscientização. Eu só crio uma crença fortalecedora com conscientização de que eu preciso ter essa mudança para que eu chegue no meu objetivo. Então, quando eu me conscientizo, quando eu crio essa nova crença de conscientização, que para eu chegar no meu objetivo, eu tenho que focar, eu tenho que me concentrar, né, para que eu possa chegar lá. Então, só se cria uma nova crença fortalecedora com essa conscientização. A segunda é o entendimento. Lembra que eu falei no início? A partir do momento que eu tenho entendimento, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento que as minhas crenças que estão me limitando foram criadas por outras pessoas, então o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar essa mudança, na verdade, né? Aí o que eu tenho que fazer é um processo de desconexão, né? Que se chama... Primeiro é a conscientização, depois é esse entendimento, tá anotando aí, conscientização, entendimento, agora é a desconexão. Eu preciso viver, né,
Eu preciso viver a minha vida de acordo com aquilo que eu vou escolher para mim. O que é que eu quero para a minha vida? Eu tenho que me desconectar daquelas crenças que me limitam, daquelas crenças que diziam que eu não era capaz, daquelas crenças que me limitavam, que me traziam medo de avançar, medo do novo e que me faziam procrastinar. Porque o medo te faz procrastinar, o medo do novo te faz procrastinar. O que é procrastinar? Procrastinar é um adiamento, é deixar para fazer, deixar de fazer agora aquilo que eu quero fazer, né? Que eu tenho que fazer, que eu preciso fazer. Lembra quando eu falo de foco, concentração e crença, mudar a crença? Eu preciso, né, tomar uma atitude. Então o que é que acontece? Essa procrastinação, ela me paralisa, ela diz assim para mim, não, amanhã tu faz, é um processo de adiamento. A procrastinação é um processo de adiar aquilo que você tinha que fazer hoje, para fazer amanhã, para fazer depois, e aí você não consegue fazer. Aí você vai adiando, e você não consegue fazer. Então você precisa ter essa consciência de desconexão, né? Que você precisa mudar para você poder avançar nos seus projetos. O quarto passo é a restauração. A restauração. Como é que eu vou me restaurar, né? Voltar ao meu estado natural, criar novas crenças, criando novas crenças, novos hábitos construtivos. Por exemplo, se você quer emagrecer, como é que eu vou emagrecer? Eu tenho que ser consciente que o produto, os alimentos que eu estou ingerindo, a forma como eu estou me alimentando, está me engordando. Então, a partir do momento que eu tenho essa consciência, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a ingerir novos produtos, né? Criar um novo paradigma. Não, hoje eu tenho consciência, então eu preciso mudar a minha crença. Eu comia errado, eu não me alimentava direito e por isso eu engordei. Então, quando eu tenho essa conscientização, né, eu consigo mudar uma crença nova, construtiva em prol daquele meu projeto. Qual é o meu projeto? Emagrecer. Então, eu vou me alimentar de acordo com o meu organismo possa, né, vir ter um resultado de emagrecimento. Então, ou se eu coloco num projeto, por exemplo, de trabalho, poxa, eu estou cansada daquele trabalho, aquele trabalho me adoeceu, né? Eu estava falando agora há pouco, que a maioria dos 70% dos franceses desenvolveram a síndrome de burnout, né, por conta dessa fatiga no trabalho, adoeceram porque estão num trabalho insatisfatório, num trabalho que não gostam. Então, eu quero sair desse emprego, eu não gosto do trabalho, né, o trabalho não me traz satisfação porque eu não tenho tempo. Gente, hoje eu costumo dizer que eu vou falar agora, daqui a pouco, até notei aqui o tempo. O tempo é um dos bens mais preciosos que nós temos, né? Infelizmente a gente não dá valor, né? Muitas vezes, mas o tempo depois da nossa vida, o tempo, ele é o nosso bem mais precioso. Porque quando nós temos essa consciência de que nós precisamos mudar, né, de vida, porque a gente precisa desse tempo, mudar esses hábitos, construir esse novo hábito, restaurar, né, ter essa conscientização de restauração, de voltar ao estado natural e dizer, não, eu preciso, né, criar novos hábitos construtivos, que esteja de acordo com o que eu quero viver. Por exemplo, eu quero ter mais tempo para minha família, eu quero poder viajar, gente, eu adoro viajar. Então, eu tenho que ter um trabalho adequado com o meu querer, porque se eu gosto de viajar e eu estou num trabalho onde eu fico presa, eu não vou poder, né? Eu tenho que seguir a consigna, como diz os franceses, eu tenho que seguir ali a consigna, seguir a planilha, né? Então, eu não tenho tempo, porque eu tenho que cumprir horário, eu tenho que acordar cedo. Então, o nosso tempo é muito precioso. Então, se você quer ter essa qualidade de tempo, ter mais tempo para a família, você tem que criar projetos de acordo com aquilo que você quer. Como é que eu vou criar um projeto? Hoje a gente vive, né, na era digital. Eu posso criar um projeto de marketing, um projeto de venda na internet, que eu posso trabalhar da minha casa. Por exemplo, eu queria, né, tive a minha última filha e eu queria ter mais tempo
para cuidar dela. E o que foi que eu fiz? Eu coloquei um projeto de trabalho onde eu posso trabalhar da minha casa, onde eu posso trabalhar da onde eu estiver, porque já não tenho mais aquele tempo para estar perdendo, né? Por exemplo, de estar seguindo o consignio, ter que chegar no trabalho 7 horas, sair às vezes 1 hora, não dá nem tempo de comer direito, na verdade. Eu sei porque eu já trabalhei assim. E então a qualidade de vida dessa pessoa, da pessoa que está fazendo isso, não está de acordo com o que ela gosta, não está trazendo satisfação. Então a gente tem que ter essa consciência, né? Se eu quero realmente ter esse tempo para minha família, eu tenho que adequar o meu trabalho de acordo, né, com aquilo que eu quero. Então como é que eu vou fazer? Aí você diz assim, ah, mas falar é fácil. Não. A gente tem que colocar, lembra lá no começo que eu falei, foco, concentração e mudar essa crença. Quando é que eu mudo a crença? Aqui no 4º passo, que eu vou trabalhar essa restauração, voltar ao estado natural, criar novas crenças, novos hábitos construtivos de acordo com o meu projeto. Então, eu vou para o papel, eu vou anotar tudo aquilo que eu quero que aconteça, né? Eu quero ter um projeto, eu quero ter mais tempo para minha família, então o que eu vou fazer? Eu vou criar aquilo ali. Eu costumo dizer assim que Deus ele nos deu o bem mais precioso, nós somos donos da nossa própria vida, né? Ele nos deu o livre-arbítrio. A gente às vezes não sabe lidar com o seu livre-arbítrio, né? E às vezes complica as coisas, mas quando eu digo que a vida é simples, por exemplo, eu vou criar, porque nós temos essa capacidade sim, de criar, Deus nos deu isso. Então eu vou criar, eu quero um projeto de vida assim, 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 assim. E eu vou colocar no papel e eu vou mudar essa crença. Eu vou vencer esse medo, eu vou vencer essa procrastinação. Então quando você tem essa consciência de que para vencer a procrastinação você realmente precisa fazer esses 4 passos, você consegue. Você consegue porque eu consegui. Se eu conseguir, você também consegue. Eu sei que muita gente não sabe a minha história, eu não falei da minha história. Eu digo, gente, o dia que eu vou falar da minha história, eu tenho medo de deprimir vocês, então por isso que às vezes eu não falo. Eu vim do interior muito pequenininho, né? Eu não sei exatamente o número da população lá, mas era interior do Jari, né? Eu vim do interior do Jari, interior do interior. Então lá a gente estudava até a 4ª série. E adivinha qual era o meu sonho? Adivinha qual era o meu sonho? Se você adivinhar, eu vou te enviar um prêmio. Pode deixar nos comentários aí se você conseguiu adivinhar. O meu sonho era estudar. Lá a gente estudava até a 4ª série. Então eu disse, nossa, terminou, né? Isso eu já entrei para fazer o meu estudo, eu já tinha 9 anos. E eu não vou dizer porquê agora, eu entrei quando eu tinha 9 anos, ou em outro vídeo eu falo, né, o porquê que eu entrei na escola com 9 anos. Então na 4ª série acabou. Eu disse, não, eu quero sair daqui. Eu quero continuar meus estudos, eu tinha vontade de ser professora e tal. Aí depois mudou, né? Eu não queria mais ser professora, eu queria ser empresária. Mas nesse momento eu queria estudar, mas o propósito era estudar. E eu acredito que eu dei um comando para o meu cérebro, porque a maioria dos jovens que eu conhecia da minha época ficaram lá. E eu consegui sair de lá, eu fui para Macapá e entrei na escola, tive que começar tudo do zero, porque eu não tinha documento, essas coisas assim. Então eu estudei, fiz o meu 2º grau, terminei meu 2º grau e fui embora para Guiana. Mas eu sempre gostei de estar estudando. Lá na Guiana eu estudei francês, entrei na faculdade para fazer um curso de letras, mas aí depois eu fui fazer um curso de teologia, fiquei estudando, eu acho que eu fiz 4 anos de curso de teologia, porque a gente fazia assim 1 ano, aí depois fazia outro ano, depois assim, ia fazendo por módulo, né? E depois eu coloquei na minha cabeça que eu queria sim ter uma faculdade. E o que foi que eu fiz? Eu voltei para Macapá e fiz 5 anos de faculdade de psicologia, né? Porque eu queria entender o ser humano para poder ajudar o ser humano, na verdade, porque eu via que muitas pessoas tinham
Então, o meu esposo diz que eu era muito Madre Teresa de Calcutá, né? Então, eu gostava de ajudar as pessoas, mas eu via que as pessoas, elas tinham, assim, uma espécie de ingratidão, muitas vezes, né? Então, isso me entristecia. E eu queria entender por que que aquelas pessoas eram daquele jeito e eu não conseguia ser assim, eu não conseguia guardar mágoa no meu coração, eu não conseguia criar ódio, assim, das pessoas. Não, lógico, na hora eu ficava com muita raiva, mas eu perdoava muito rápido. Então eu queria entender e eu fui fazer essa faculdade de psicologia. Aí depois eu vim aqui para a França, né, para fazer a validação do meu diploma em 2018. E agora eu estou fazendo um novo estudo, né, que é na área da neurociência, para entender melhor ainda, né, porque só a psicologia não foi bastante, só a teologia não foi bastante e eu estou aqui. Então eu criei isso. Lembra? Lá eu tinha o quê? 14 anos, terminou a quarta série lá para mim e eu criei esse propósito de estudar. Então eu amo estudar. O que faz a minha alma cantar é estar estudando. Eu sempre tenho que estar lendo alguma coisa, aprendendo alguma coisa. Então eu consegui criar essa mentalidade para mim, eu consegui criar esse foco, né, esse objetivo. Então eu acredito que você também consegue. Então se eu que saí lá de Jarilândia, eu lembrei, Jarilândia, o nome da cidade que eu morava, né, e no Jari, e eu saí de lá com 14 anos de idade para estudar. Então se eu conseguir sair de lá, você também consegue. Imagina você que nasceu numa cidade grande, né, que teve muito mais possibilidades que eu, e você tem muito mais conhecimento, né? Porque lembra quando eu falo dos 5 peixes que criaram o nosso paradigma, né? Meu paradigma foi criado pela minha família muito humilde. Na minha cidade lá tinha um padre, né? Tinha os professores e tinha as pessoas que estavam ao meu redor. Então, ou seja, a minha crença ali, a minha programação mental foi muito escassa, vamos dizer assim. Imagina a sua, que, né, foi criada numa cidade grande, com mais possibilidade. Então você consegue, você só tem que o quê? Focar no seu propósito, porque se você não tem um propósito, eu costumo dizer que a vida fica igual aquela música do Zeca Pagodinho, que eu falei lá no início, deixa a vida me levar, né? Vida leva aí. Então, se você não tem um propósito, o universo, né? A ciência diz universo, mas a gente sabe quem é o dono do universo. O dono do universo é Deus, né? Deus criou todas as coisas. Deus, ele é onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares. Então, eu acredito que se você não tem um propósito de vida, o universo não sabe para onde te levar. Vai te levar para onde tu estiver indo. Amanhã eu estou aqui, amanhã eu estou ali. Não, mas se você tem um propósito, as coisas vão acontecer de acordo com o seu propósito. Então, o que é que você precisa fazer? Criar, né? Criar esse propósito com o quê? Com foco, concentração e essa crença criativa de que você é capaz de criar. Você é capaz de criar o seu próprio avenir, você é capaz de criar a sua própria vida, você é capaz de criar tudo aquilo que você quer criar, né? Eu acredito assim que a mesma capacidade que Deus deu para Albert Einstein, Ele deu para você, Ele deu para mim. A gente só tem que ir atrás daquilo que a gente quer, né? Lógico que cada um tem um sonho diferente, cada um tem um sonho, mas eu acredito que o seu propósito ele tem que estar de acordo com aquilo que faz a sua alma cantar. O que é que faz a minha alma cantar? O que faz a minha alma cantar é aquilo que eu falei lá do início, que fez eu sair lá da cidadezinha que eu morava para ir correr atrás do meu objetivo, mesmo com todos os altos e baixos da vida, né, os perrengues, eu costumo dizer assim, da vida, eu estou conseguindo chegar no meu propósito, né, foi sair de lá. Olha, eu criei um trajeto, eu quero estudar, eu quero chegar ali, eu criei uma linha para chegar lá, só que foram vários altos e baixos para eu chegar, mas eu tinha dado um comando para o meu cérebro, né, de chegar lá. Então eu acredito que é isso. Quando você cria um propósito e busca esse entendimento e aprende
a trabalhar com a conscientização. Gente, depois que eu aprendi essa técnica, essas ferramentas de trabalhar com a conscientização, parece que as coisas se tornaram tão simples. Como o Bob Proctor falava para mim, é simples. Naquele momento que eu estava aprendendo, e olha que eu já tinha saído de uma faculdade de psicologia, já estava fazendo, tinha feito pós-graduação, já estava aqui na França, validando meu diploma, mas parece que aquilo, a minha crença era tão pobre, vamos dizer assim, que custava entrar com clareza, né? A clareza ela é muito importante, eu falei aqui da clareza, né? Que você tem que ter clareza daquilo que você quer, clareza dos seus objetivos. Então, a partir do momento que eu comecei a ter clareza, parece que tudo aquilo que ele falava foi realmente ficando simples. A vida é tão simples de ser vivida, a gente que complica as coisas. Então, eu espero ter contribuído com esse vídeo, né? Eu trabalho com desenvolvimento pessoal em mudança de paradigma, mas eu expliquei que a gente não consegue mudar um paradigma velho, que já está feito, a gente cria novos paradigmas e trazer essas 4 ferramentas, né? Costumo dizer assim, ferramenta. Existe muito mais, né? Mas essas 4 aqui eu espero que já possa te ajudar, que é a conscientização, entendimento, desconexão e restauração, para que você comece a focar no seu propósito, focar no seu objetivo. Então, eu espero ter contribuído. Aqui eu deixo meu abraço para você e fique na paz.